que a gente precisa... Então, vou só repetir para ficar no processo de gravar. A principal força que vai determinar as questões da gente, do desencarne, é a força adesiva, que é a afinidade que o perispírito guarda com o corpo físico. E esta afinidade está relacionada a uma das propriedades do perispírito, que é a densidade. Quanto mais denso é um perispírito, mais afinidade ele vai ter com o corpo físico. E nós sabemos que a densidade do perispírito está relacionado à evolução espiritual do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, menos denso é o seu perispírito e, portanto, menos ele vai ter força adesiva, ele não vai ter tanta afinidade com o corpo físico. Quanto menos evoluído for o espírito, mais denso é o seu perispírito e, portanto, ele guarda muito mais afinidade com o corpo físico. Vamos lá? Então, vamos seguir no raciocínio do Kardec, tá? Que isso aqui é importante, a gente fazer uma coisa lá. Ainda falando em física, quem souber mais física que eu, por favor, porque eu não sou boa em física. Ainda falando sobre a questão da força de adesão, nós temos que saber que, da coesão, desculpa, um corpo sólido, a força de coesão, ou seja, a força intermolecular, ela é muito maior do que a repulsão. Por quê? Porque as moléculas estão muito juntas, estão muito coesas. Imagina a água no estado sólido. Está sólido porque as moléculas estão muito coesas, existe menos espaços intermolecular, para a gente entender, porque as moléculas estão mais juntinhas, elas não estão tão soltas, elas estão muito juntinhas. Imagina um elevador lotado, esses elevadores que a gente pega comercial, que é para caber só 12 pessoas, bota 25 lá dentro, né? Então a gente fica assim que se a gente respirar, a nossa costela vai bater lá no cara que está do outro lado. Então seria mais ou menos isso, né? As moléculas estão tão apertadinhas que a coesão é maior do que a repulsão. Já no estado líquido, a força de coesão é igual à de repulsão. E no estado gasoso, finalmente, a força de coesão é menor que a força de repulsão. Isso é importante a gente saber também na hora do desencarne, tá? Porque isso também vai determinar um desencarne mais fácil ou um desencarne mais dificultoso. Por quê? Porque a gente sabe que essa força de coesão aqui, ela está relacionada à densidade do perispírito, que a força de coesão não está relacionada a um elemento físico, a um corpo físico. Então vamos imaginar que o nosso perispírito, a gente tenha muito pouca evolução espiritual, nós vamos ter um perispírito muito denso, portanto a força de coesão ela é muito grande. Ok? Para todo mundo? Foi? Ou não? A força de coesão é muito grande. Por quê? Se a gente é pouco evoluído, o nosso perispírito é mais denso. Eu estou só fazendo uma comparação com a física. Portanto, a força de coesão é muito grande e a de repulsão é muito pequena. Então, veja, a afinidade que eu vou ter com o meu corpo físico é imensa, muito grande. Entende? A minha força de atração para o meu corpo físico é imensa a minha força de atração. Foi? Ou não, gente? Se não foi, eu retorno. Né? Agora imagina que eu sou uma pessoa mais evoluída, é como se o meu perispírito fosse esse gasoso aí. A minha força de coesão é pequena e, portanto, de repulsão é muito grande. Então, eu vou ter pouca, para a gente entender, isso aqui eu estou só agora viajando, eu vou ter pouca afinidade com a matéria mais densa. Foi? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Aí o Allan Kardec, ele deu 4 explicações, 4 mecanismos para o processo de desencarnação. Que eu não sei se vocês todos estão lembrando que a gente retirou lá do livro Céu e Inferno, da outra aula. Olha lá, o mecanismo 1, 2, 3 e 4. Onde a gente vai estudar cada um desses mecanismos e vai explicar pelas essas forças, ok? Então vamos lá. Primeiro mecanismo que o Kardec deu. Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Então,
ela não guardaria nenhuma afinidade com o corpo físico, então esse momento seria tranquilo. Aqui a força de adesão e coesão são fracas, pois o perispírito não tem afinidade com o corpo físico. E com o esgotamento do fluido vital, a morte opera-se normalmente. Então, o processo aqui vai ser fácil. Por quê? Porque eu não tenho tanta afinidade com o meu corpo físico. Então, as forças de adesão e coesão, elas são fracas. Então, é fácil sair do corpo. Ele sai naturalmente, né? Ocorre a extinção da vida orgânica, naturalmente eu vou me desprendendo. Vai havendo um esgotamento mais rápido do restinho do fluido vital que lá existe, ok? Então, foi aí, né? Isso aqui é só reforçando a explicação sobre a densidade do perispírito, que é o que vai fazer uma maior adesão ou menor adesão, ou seja, uma maior afinidade com o corpo físico ou uma menor afinidade com o corpo físico. Então, o primeiro momento é uma morte sonho de consumo de todos nós, que na hora do nosso passamento a gente possa se desprender com naturalidade. Por quê? Porque a gente guarde pouca afinidade com o corpo físico, com a vida material. Então, assim, tá chegando aquele momento, vai ser fácil. Vai ser um desprendimento tranquilo. Seria um desprendimento bem tranquilinho, tá? Isso numa situação comum. Eni. Oi. Oi, Andressa. Oi. Eu estou me recordando aqui daquele livro Violetas na Janela, quando ela relata, né, o passamento dela, que foi assim como você falou, bem tranquilo, e o pai dela pediu muito para que a espiritualidade cuidasse dela, então ela ficou adormecida, sendo cuidada. Quando ela acorda, ela encara aquilo com muita naturalidade pela evolução que ela tinha, né? Quanto mais evoluído a gente for, esse processo é mais fácil, e até a gente compreender o pós-morte também vai se tornar mais fácil, porque a gente tem mais aceitação, a gente tem mais resignação. Então, tudo isso, mas você vê, aceitação, resignação são virtudes que já por si só elas vão estar estampadas no meu perispírito, porque com isso já vai facilitar do meu perispírito ser um perispírito menos denso. É isso aí. Agora Kardec vai falar um outro momento, uma outra forma de passamento, tá? Que a gente tem que entender que entre essas 4 formas de passamento, o próprio Kardec diz que isso é só uma coisa didática, porque entre um e outro existe uma série de gradientes, né? Só para a gente entender. Ele coloca assim: se nesse momento a coesão dos 2 elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Então, olha só, se nesse momento os 2 corpos estiverem com muita coesão, né? Então, esses corpos estão bem densos, bem viçosos, o corpo físico com muita vitalidade mesmo, e esta pessoa, no auge da sua vida ainda, ela guarde uma grande, mesmo que não for no auge da vida dela, mas ela guarde uma grande afinidade e ela ainda tenha uma certa, digamos, uma certa quantidade de fluido vital significativa nela, essa ruptura, esse passamento, ele vai ser extremamente doloroso, que são os casos das mortes violentas que a pessoa sofre. Pode ser por um homicídio, por um acidente de trânsito, sei lá, qualquer acidente que vocês imaginarem aí, né? A morte vai ser dolorosa. Por quê? Os 2 corpos estão em plena coesão. O corpo cheio de vitalidade ainda, de força para viver. Não houve um desgaste totalmente desse corpo físico suficiente para chegar ao processo de passamento. Esta pessoa ainda está com muito fluido vital, que vai facilitar o processo de adesão entre o corpo físico e o perispírito. Então, ela tem muito fluido vital. Então, imagina o que é você morrer tendo um corpo perfeitamente em condições biológicas, bem, em funcionamento. Uma carga vital ainda para mais algum tempo.
E você ainda tem a afinidade também, de uma certa forma. Ainda que você não tenha, mas você tem vitalidade, você tem um corpo biológico em perfeitas condições e de repente você morre, uma morte violenta qualquer. Essa ruptura poderá ser para o espírito dolorosa. Por que eu estou colocando que poderá ser? Porque a gente não pode deixar de levar em consideração a evolução do espírito. Se o espírito é muito evoluído, ele não vai ressentir tanto. Agora, se ele tem pouca evolução e tem muita afinidade com a vida material, isso vai ser pior. Por isso que Allan Kardec falou que isso aqui é só uma forma didática de se explicar. Não é todo mundo que sofreu morte violenta que sofreu pra caramba para desencarnar. Entendeu? Não é todo mundo. Por quê? Porque os níveis de evolução da pessoa são diferentes. Então a pessoa morreu, sei lá, com 18 anos, de uma morte violenta. Ela teve essa forma dolorosa? Eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar porque eu não sei o nível evolutivo dessa pessoa. Ela tinha muito fluido vital, ela tinha um corpo totalmente perfeito, mas ela sofreu, né? Ela veio a óbito por uma morte violenta. Será que ela sofreu muito? Eu não sei. Porque vamos dizer que ela guarde uma evolução espiritual muito boa. Ela não vai sofrer tanto quanto o outro que gosta muito da vida material e não tem evolução espiritual, entendeu? Ambos morreram, às vezes, com 18 anos. O cara que está mais espiritualizado e o cara que não tem nada de espiritualização. Então, eu posso dizer que os dois sofreram muito? Não. Provavelmente, o que está mais espiritualizado, ele sofreu menos. Porque mais facilmente ele se desembaraçou daquele fluido vital. Foi para vocês? Para todo mundo? Tem alguma pergunta nesse meio do caminho aí? Não? Eni, Oi. No caso do suicídio, sempre vai ser penoso, né? Vai, a gente vai ver para frente. Vai ser sim. Porque você tem muito fluido vital. E ali você, por ter infringido a lei de Deus, o seu perispírito está comprometido. Então, vai ser uma morte dificultosa, sim. Tá? Vai ser uma morte sofrida, sim. No chat estão falando assim, morrer uma coisa, desencarnar é outra. Às vezes o corpo está morto, a vida orgânica cessa, isso é morrer. Morrer é vida orgânica cessar. Mas desencarnar é quando a gente sai do corpo. Muitas vezes a gente morre, mas quando a gente vê o caso do Francisco ali, ele ficou dias vendo a decomposição corporal dele. Ele estava morto, mas não estava desencarnado. É isso mesmo. Então aqui foi. Esse é o segundo momento que o Allan Kardec está, segundo caso que pode acontecer de um passamento. Vamos lá. Terceira colocação. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera sem abalo. Ou seja, a coesão é fraca, a densidade do perispírito é menor. Então, se a densidade do meu perispírito for pouca, mesmo em estados de morte e violência, é mais fácil de se separar do corpo físico. Por quê? Porque a minha evolução é que vai determinar a densidade do meu perispírito. Então, se eu não guardo muita afinidade, é muito pouco provável que eu vou ter uma morte sofrida. Por quê? Porque eu tenho muita evolução e fisicamente eu não guardo afinidade com o corpo físico. Nesse caso, a coesão, né, que está relacionada ao meu perispírito. O meu perispírito é tão diáfano, é tão quintessenciado, que não guarda afinidade com o corpo físico. Ou seja, a coesão é fraca e a repulsão é muito grande. Então, na hora que o corpo físico morre, ou seja, ocorre a morte biológica, é fácil se separar do corpo, mesmo se eu ainda estou num estado de vigor grande. Foi? Então vamos lá, vamos seguindo, hein? Vocês estão falando que tá, eu estou indo. Aí, essa é a pergunta da Ana. Se após a cessação completa da vida orgânica, existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Aqui a força de adesão é grande
e neste caso o perispírito tem uma grande densidade, então o perispírito tem muita coesão, e aí vamos ter problema na hora de desencarne. Em quais casos que ocorre isso? Em suicidas e pessoas muito apegadas à matéria, que era o caso do Francisco. Ele não tinha nenhuma noção de vida espiritual. Ele viveu literalmente para a vida material, apartado da sua realidade, que é a realidade de espírito imortal. Então o perispírito dele é muito denso, tem muita coesão, pouca repulsão ao corpo físico, ou seja, muita afinidade. Se eu tenho pouca repulsão para uma coisa, eu tenho muita afinidade por aquilo. Enia? Sim. Não sei se essa pergunta faz sentido. No caso do suicida, o fato dele se matar não constitui um desapego da matéria? Não, significa uma fuga da realidade. Isso não é desapego da matéria. Quando você está desapegado da matéria, você entende que tudo que você vive aqui na vida é passageiro, é ilusório, vai embora, não é eterno. Então você entende que a dor é um momento da sua vida como espírito imortal, mas não é a vida inteira sua. Então é muito pelo contrário, ele não é desprendido, ele está num processo imenso de fuga da sua própria realidade, que é a sua realidade espiritual. Ele foge, muito pelo contrário, ele acha que a matéria é a única realidade e por isso que ele se tira a vida. Porque ele acha que se tirando a vida, ele vai encontrar um nada, acabou, ele vai deixar de existir. Então isso não é desapego, muito pelo contrário, é um culto à matéria. Entendi. Tá? Parece paradoxal, né? Mas não é, né? A gente tem que entender que essa vida que a gente está vivendo aqui é apenas alguns segundos da nossa realidade como espírito imortal. O mal não existe, não é isso que a gente aprende na doutrina dos espíritos? Então, tudo que eu estiver passando de ruim agora, de sofrimento, de dor, sofrimento, dor, não faz parte da lei de amor, não faz parte da lei de Deus. Se eu estou vivendo isso, isso tem um prazo de validade. O mal, ele não é permanente, ele é impermanente. Então, ele tem prazo de validade. O bem é eterno, é permanente. O amor é permanente. O bom é permanente. O resto, tudo é passageiro. Você fala assim, mas passageiro, e se durar uma vida inteira? É passageiro ainda. Porque você é um espírito imortal infinito, que não teve fim. Teve princípio, mas não tem fim. Então, se a gente for olhar, uma vida é alguns segundos ou alguns minutos da nossa realidade como espírito imortal. Não representa a nossa vida toda. Eu sei que é difícil ver isso, né? Entender isso, né? Tem uma frase do Buda que ele fala assim: eu te liberto da velhice, da morte e da doença. Todo mundo, quando lê essa frase, não entende que esse eu, não é porque ele está no início da frase com letra maiúscula, é porque está no início da frase, por isso é que é com letra maiúscula. O que Buda quis dizer é que o eu superior, o self, ele te liberta de todos os sofrimentos, da morte, da velhice, da dor. Porque quando a gente vai no nosso eu, que é o nosso espírito imortal, é onde estão escritas as leis de Deus, a gente consegue, né, se libertar de toda essa ilusão material. Porque a matéria é uma ilusão, é um momento. É apenas um instrumento para nós despertarmos a nossa consciência. E despertando essa consciência, a gente entende que a matéria é uma ilusão, porque ela é, por si só, impermanente. Ela é mutante. Né? Então a gente sabe que tudo que a gente vive aqui só tem um significado, é aprendizado, só isso. Mas nada aqui é real. Tudo que está aqui vai sofrer mudança. Esse corpo muda, essa matéria ao redor sofre desgaste, o próprio planeta sofre desgaste, vai sofrer mudanças, tudo aqui é passageiro. É impermanente. É muito filosófico isso, né? Mas eu entendo. Vamos seguir. Foi para todo mundo? Foi? Tá? Então vamos lá.
Bom, então a gente vai entender por que o Francisco demorou tanto para desencarnar. Ele morreu, mas levou muito tempo para desencarnar, o Francisco. Por quê? Porque o apego dele à matéria era muito grande. Então a gente já vê que a nossa evolução espiritual vai nos ajudar e muito a nos desapegarmos desse corpo, das coisas da nossa vida. E aí, finalmente, né, está sendo feita a narração de como foi o processo do passamento dele. E aí eles colocam, em dado momento, é colocado assim: a visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. E aí eu não sei o que vocês entenderam de fantasma, mas a gente vai explicar, né? Uma outra coisa que, antes de eu falar do fantasma, essa impressão que o Francisco sofreu de sentir a decomposição do seu corpo físico, ela faz uma marca no perispírito. Uma marca, uma impressão muito forte. Lembra quando eu já dei uma aula aqui que eu falei sobre marcas e memórias do perispírito, que eu embasei essa teoria numa teoria. Aliás, eu passei esse ensinamento falando de uma teoria do Gabriel Delany, do livro Evolução Anímica, em que ele dá duas grandezas da física para explicar como a gente marca o nosso perispírito. Então ele diz que uma coisa para marcar o nosso perispírito tem que ter intensidade ou duração. Ou uma coisa que nós vivemos, passamos durante muito tempo, ou alguma coisa que nós experimentamos que foi tão intensa, tão forte, que foi o suficiente para deixar uma marca. Então eu imagino que ver a decomposição do meu corpo é uma mistura de intensidade com duração. Por quê? Intensidade que deve ser um horror, você vê o teu corpo sendo carcomido e você sentindo, tendo essa sensação ainda, por você estar ligado vibratoriamente ainda a esse corpo. E por que eu digo de duração? Porque para a gente o sofrimento é como se fosse uma coisa infinita, tem uma duração infinita. 1 minuto de sofrimento para a gente parece 1 ano, às vezes, dependendo da dor que a gente está vivendo. Então, se a gente for ver, ele levou essa impressão muito forte para o mundo dos espíritos e ele tem que se desvencilhar disso na câmara de retificação. Ele tem que se limpar dessa impressão forte que está lá no perispírito dele, que está marcada no perispírito dele. Sem contar que também está lá, presente na mente dele, gravada na memória, nos departamentos da mente dele, que um dia eu vou falar sobre os departamentos da mente para vocês também. Na hora oportuna, eu vou falar sobre os departamentos da mente, que é do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Mas um dos departamentos da mente é a memória. E o Francisco está com essa memória muito forte, muito presente do desencarne, que faz com que ele lembre e sinta, pelo perispírito estar marcado, quando ele lembra, ele ressente no perispírito como se ele estivesse vivendo tudo de novo. Olha só a casadinha, deve ser uma coisa horrível, né? E aí ele diz que sofreu até a eliminação do seu fantasma. A gente vai ter uma notícia maior sobre as dimensões energéticas que circundam nós, espíritos imortais, com as obras do André Luiz. Isso é que é interessante. Esse fantasma aí que ele está falando é verdade, chama-se duplo etéreo. E a gente vai ver o que é esse duplo etéreo, onde é que ele fica, qual é a função um pouquinho dele, tá? Esse modelo aí de consciência é um modelo que eu particularmente gosto muito. É um modelo de consciência do Dr. Jorge Andréa. Eu gosto muito desse modelo de consciência dele, né? Ali no centro que vocês estão vendo, o inconsciente puro, é o espírito imortal, é o self do Jung. Ali somos nós. É nesta zona que a gente está em contato direto com Deus, nosso Pai. E é nessa zona também que é onde está escrito as leis de Deus. Ali é um ponto em que a gente está conectado com o Pai. Todos nós estamos conectados com o Pai, basta a gente abrir as percepções dessa conexão.
mas todos nós estamos. Enfim, nós temos o inconsciente passado, que é o arcabouço, é toda a memória, toda a bagagem que nós trazemos de outras vidas. Ali está tudo arquivado, porque não pode se perder. O que é nosso, o que é meu, o que é de vocês, é de vocês. Nós temos inconsciente presente atual, que é esse que a gente está formando aqui o tempo todo. E que, ao mesmo tempo, é aquele que recebe e ressente o inconsciente passado para que ele possa ser resolvido. Porque tem muitas coisas do nosso passado que já foram resolvidas e tem muitas para serem resolvidas. Então, no inconsciente atual, que está desaguando uma parte do inconsciente passado que precisa ser resolvida, e é também uma parte desse inconsciente presente, ele está sendo formado pelas bagagens que nós estamos dando a ele o tempo todo. Essa é a nossa complexidade. E ainda nós vamos ter uma coisa que se chama, né, que foi denominada por esse modelo de consciência do Jorge Andréa, de corpo mental, que é no corpo mental que vai formar, que tem todas as informações para formar o nosso perispírito. Então nós temos um corpo mental, isso já é informação de André Luiz. Temos o perispírito, que é esse que se apresenta para o médium vidente, ou aquele que nós vemos quando um espírito se materializa, que é o corpo espiritual dele. E temos ainda, quando estamos encarnados, o duplo etérico, que, como o próprio nome diz, ele é duplo. Então ele tem uma interface, uma face que é voltada para o perispírito, que é menos material, e uma face que é voltada para o corpo físico, que é mais material. E é nesse duplo etérico, que não se sabe muita coisa, que eles acreditam que fica armazenado uma grande parte do fluido vital nosso, que vai ser utilizado durante toda a nossa encarnação. É também nesse duplo etérico que vai fornecer matéria para o ectoplasma. Acreditam-se os estudiosos desse corpo. Só tem duplo etérico, portanto, quem está encarnado. E, finalmente, quem está encarnado ainda, por isso que tem duplo etérico, tem o quê? O corpo físico. Então, nós encarnados, até onde a gente sabe hoje, a gente é essa complexidade aí que a gente está vendo. Essa zona espiritual informada pelos inconscientes, que é envelopada, que é fechada pelo corpo mental, e depois o perispírito, o duplo etérico para quem está encarnado e o corpo físico. Então, acredita-se que é no duplo etérico que fica lá, armazenado, grande parte do nosso fluido vital que vai sendo distribuído para o corpo físico na medida da necessidade dele durante a nossa vida. Então, a nossa carga de fluido vital maior, ela fica toda armazenada no duplo etérico e vai sendo distribuída para o corpo físico na medida das nossas necessidades do dia a dia. Então, imagina, o Francisco morre e é uma pessoa muito materialista. Está com dificuldade, porque o perispírito dele é um perispírito grosseiro. Então, ele tem essa dificuldade de se desprender, né? A força de repulsão dele é quase nula. Ele tem uma afinidade muito grande, ele tem essa dificuldade. O que vai acontecer? Esse finalzinho de fluido vital que a gente ainda tem, que ainda está lá nesse duplo etérico, porque é disso que esse corpo é formado também, ele vai ter dificuldade de se deteriorar, de se degenerar. E aí o que vai acontecer? A gente vai ver aí que, pela narrativa, só quando este corpo foi totalmente destruído é que o Francisco conseguiu se desgarrar do corpo físico. Olha o tempo que esse Francisco ficou agarrado no corpo físico. Tudo pela afinidade. Foi? Então, esse fantasma que vocês viram aí, esse fantasma que foi relatado aí nesse capítulo, nada mais é do que o duplo etérico. Ok? Foi para todo mundo? Compliquei muito ou tá? Tá beleza? Marilza falou que tá. Podemos então seguir?
Vou seguir. Se vocês não fazem pergunta, quem cala consente. Vamos lá. O duplo etérico tem uma definição que é dada naquele livro grossão do Zalmino Zimmermann. Ele fala: o corpo denso organiza-se tendo como fonte modelador o perispírito, cujas linhas de força servem depois à sua sustentação. Então, o modelo, o molde, é o perispírito, e é ele também que vai sustentar e manter a organização celular. O duplo etérico parece mais uma duplicação do corpo físico que do perispírito propriamente, mas como ele se organizaria simultaneamente, aglutinando-se no corpo ensejado pelo psicossoma. Então, ele também vai ajudar, porque acredita-se os estudiosos que é ele que vai armazenar uma grande parte do nosso corpo, do nosso fluido vital, tá? Então, ele junto, é claro que o perispírito hierarquicamente é superior, ele tem todas as informações necessárias para o corpo físico, mas é ele que vai administrando, né, toda essa utilização do fluido vital para o corpo físico. Ele tem algumas denominações, como campo ou corpo vital, corpo ou campo etérico, corpo ou duplo etéreo biossoma, corpo ódico, bioplasmático, Paranamayokosh, não sei como é que se lê isso aí, veículo do prana nos hindus, quem souber ler sânscrito pode ficar à vontade. E é isso daí, tá? A gente só deu uma pincelada no duplo etérico. Mais para frente, em outras obras do André Luiz, nos domínios da mediunidade, tem um capítulo que vai falar só sobre o duplo etérico, mas isso aí é um outro momento. E finalizando esse capítulo, eu coloquei essa frase de Narcisa, que eu achei muito bonito. Ela fala assim: a crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alcançará o voo, a semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. Dentro de nós temos uma semente, que é a semente do amor que Deus depositou dentro de todos nós, por exemplo. Está só esperando o campo, as condições propícias no campo, para que ela possa desabrochar, desabrochar, dar flores e frutos na nossa vida. Mas isso depende do esforço de cada um de nós. Mas todos nós temos o potencial divino de amor dentro de nós. Foi? Encerro. Se vocês têm alguma pergunta ainda para fazer desse capítulo, por favor, façam. Não? Muito bem. Então podemos ir para o outro, ainda vai dar tempo. Vocês não têm pergunta nenhuma? Então vamos lá. Muito bem. É só botar o próximo. Entrou, né? Muito bem. Enia? Sim. Os laços que ligam o perispírito ao corpo físico, então também ligam o duplo etérico. Sim, porque o perispírito, né, é um corpo que antecede. E o que facilita, tem até uma colocação muito interessante do Gabriel Delany, eu não tenho aqui, mas o que faz essa ligação é o duplo etérico, porque o fluido vital, ele é um fluido eletromagnético. Então, é ele que vai fazer a união desse corpo mais sutil com essa matéria mais grosseira. Tá? Mas é isso mesmo. Entendi. Herança e eutanásia. Nós e nossas heranças, né? A nossa dificuldade. Eu costumo brincar que a gente conhece a família na hora da morte de alguém. Aí a gente vai vendo as coisas que nós somos e as coisas que são as pessoas, né? Por causa de dinheiro a gente briga muito, por causa de patrimônio a gente briga pra caramba,
E no fundo, amanhã somos nós que vamos deixar tudo aqui novamente, porque nada a gente leva daqui para lá, mas por causa disso a gente já perdeu muita reencarnação. E essa história desse capítulo vai falar de um caso de eutanásia ligado à herança, à ganância. Eu colocaria assim, não herança, ganância, né? Mas é a ganância da herança. E é por isso que a gente está perdendo a nossa reencarnação. Vamos lá. Bom, agora nós vamos entrar no outro momento que eu esqueci o nome do personagem. Vocês sabem que se eu não botar o nome do personagem, eu sou ótima, mas sou muito boa mesmo para gravar nome, né? Esqueci o nome do homem lá que morreu. Mas vamos lá, daqui a pouco vai aparecer em algum slide aí. Salúcio. Ah, Salúcio, mas também esse nome eu vou te falar, né? Se eu já sou ruim de gravar nome, Salúcio, então esquece, né? Aí pedi muito. Tá perdoada, tá perdoada, que esse nome terrível, tô perdoada, né? Pois é, a irmã Paulina foi filha do Salúcio, né? E essa irmã, ela deseja ver o pai enfermo, que está no pavilhão 5, ele também está na Câmara de Regeneração. O Salúcio, né, que foi o que sofreu eutanásia, ele está lá. Oi? Edith, você está falando comigo? Não, né? Vamos lá. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Quer dizer, o Salúcio estava lá em crise muito forte, a gente vai saber por quê. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Então, o que ela estava fazendo ali era tentando quebrar os laços magnéticos de ódio. Que há 2 laços magnéticos que nós podemos criar de vínculo com as pessoas. Um é do amor e outro é do ódio. E todos 2 andam com a gente para onde a gente for. Se a gente for para uma outra galáxia, o laço está lá, entendeu? Está com a gente. Então, não adianta que a gente não se... O que é nosso não vai ser do vizinho. São 2 laços magnéticos que nós vamos criando e que quando são laços magnéticos que são contrários à lei de Deus, que no caso é o ódio, nós vamos ter que dar conta desse sentimento dentro de nós em algum momento da nossa vida, por mais que a gente empurre com a barriga. E aí ela coloca assim: você verá que filha dedicada, falando para André Luiz, a Narcisa. Não decorreram minutos e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda, trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Então a gente já vê que ela não é um espírito de tão pouca evolução, né? Porque a túnica muito leve, tecida em seda luminosa, não é porque o tecido, sabe, tem LED, não. É porque tem a luz dela que está irradiando. Então o pessoal fala assim, era um vestido cheio de LED. Não tinha LED, purpurina, nada disso, era dela. Angelical beleza caracterizavam-lhe... Nos meus, se vocês virem alguma coisa brilhar, é LED, mas no caso dela aqui não era, tá? Angelical beleza caracterizavam-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Ela estava preocupada com o estado do pai, né, do pai biológico. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieto: e papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, diz a jovem, né? Retrucou ela. Nem ele nem os outros cedem ao estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio, a mesma displicência. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. A gente escolhe os laços que a gente vai fazer com as pessoas. Isso é uma escolha nossa. Porque odiar é uma opção. A gente pode não ter afinidade, mas não precisa odiar as pessoas. Né? Odiar é uma coisa muito forte. Mas se existe isso dentro de nós, que a gente não camufle. Aceite. Odiar ainda faz parte do processo do mundo de provas e expiações. E não é porque a gente está como espírita que a gente não sente raiva, que a gente não sente ciúme ou inveja, que a gente está longe de sentir ódio. A gente tem que cair na real que a gente é espírito imperfeito. Não é religião que dá evolução para as pessoas.
É o trabalho interno que faz com que a gente evolua. É a capacidade de amar incondicionalmente que nos promove a evolução, e não religião. E aí ela continua. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Através do olhar, que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. O ódio é assim, o ódio embrutece a pessoa. Então, ela está tão ali, ela está tão gravitando em torno do ódio dela, que o pensamento único dela é no objeto de ódio dela. Por incrível que pareça, quando a gente odeia alguém, a gente coloca ele no centro do nosso universo e a gente fica ali gravitando em torno daquela pessoa 24 horas. É impressionante, mas é exatamente isso que a gente faz. E, no entanto, a gente diz que não, odeia a pessoa, mas por que a gente está gravitando em torno dela 24 horas? Porque, na verdade, o ódio é o amor que adoeceu, que se distanciou, né? A gente muito odeia porque muito ama. Porque ninguém odeia nada que não ame. Não sei se dá para entender a linha tênue entre uma coisa e a outra. Amor e ódio é uma linha tênue que separa uma coisa da outra. Então, a gente odeia porque a gente ama tanto e é um amor tão possessivo, tão dominador, que a gente não consegue entender por que o outro não fez exatamente aquilo que nós mandamos ou desejávamos. A gente não entende que amor não é desejo, não é ordem, não é soberania. O nosso amor é que é doente, e não a atitude do outro propriamente dito, né? O ódio é o amor que está doente, por isso. E aí me perdi aqui em tanto ódio que eu até me perdi. Vamos lá. Papai, o senhor sente-se melhor, diz ela. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Por aí você vê. Ele, num momento algum, teve um ato de carinho para com ela. Olha que amor mais egoísta. Daí ele odiar quem ele quiser. Mas não vai ter amor nem por uma filha tão boazinha como ela. Né? Mas é aquele negócio, ele está gravitando tanto em torno do ódio dele que ele não vê nada. Ele só vê o objeto odiado. Não posso esquecer, olha, não posso esquecer, hein? Não posso esquecer o infame. Não posso descansar o pensamento. Não posso por quê? Porque ele acha que a vingança vai saciar ele. Mas vingança é uma coisa insaciável. Você se vinga e acha que foi pouco, você tem que procurar uma outra coisa para se vingar de novo. Por quê? Porque a vingança está na contramão das leis. A vingança deixa a gente esfaimado. E como por isso que ela é insaciável, ela nunca vai matar a minha sede, ela nunca vai recompor aquilo que eu acho que me foi tirado. Só tem um jeito, eu amar. Olha, o Google Meet está avisando que daqui a 5 minutos ele vai te ligar. O que a gente faz? Dá aula mais um pouco ou faz a prece? Rápido, gente, fala assim, o que vocês querem? Prece, Eni. Prece. Faz a prece. Então faz a prece. Vou parar no ódio. Na próxima aula a gente continua com o ódio, tá bom? Assim? Beijo, Eni. Boa semana pra você. Aqui, vai dar tempo ainda da prece, gente. Aguenta aí, vamos lá. Vou fazer a prece, tá bom? Para não pedir outra pessoa. Gratidão, Eni. Obrigada. Obrigada. Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, a esses bondosos amigos espirituais que sempre nos acompanham e que todos temos. Gratidão pela paciência, pelo amor, pela perseverança em nos ajudar e nos ensinar o caminho do amor, que é também o caminho da libertação, o caminho da compreensão maior da vida. É o único caminho seguro na nossa vida. É o caminho do amor. E por isso nós agradecemos imensamente ao Mestre Jesus, que há mais de 2000 anos aqui esteve entre nós, só falando de amor e só vivendo o amor, para mostrar para todos nós que é possível amar, em qualquer dimensão consciencial que estejamos. Que essa nossa pequena prece, tão pequenina, possa se unir a tantas outras e fazer um círculo de paz e de amor nesse nosso planeta azul. Gratidão, Senhor, por tudo. Que a tua paz e teu amor continue conosco hoje e sempre. Muito obrigada.